Alguns perguntam: o que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo com os evangélicos? Porque eles são pessoas que estão dia a dia nas igrejas e as coisas não acontecem, pessoas não são transformadas, o sal e a luz, porque de acordo com a quantidade de evangélicos que tem no Brasil, o Brasil era para ser um país cheio de luz, um país cheio de exemplos em todos os aspectos da vida, em todos os sentidos. E alguns perguntam por que o Brasil não é transformado com esse tanto de crentes. E eu cheguei a uma conclusão que as pessoas não são diferentes de outras do passado. Se você dá uma viajada nas escrituras, se você olhar para Lucas capítulo 24, quando Jesus ressuscita e aparece para dois discípulos na estrada de caminho a Emaús, e você vê que aqueles discípulos, eles creram no Senhor Jesus, eles acreditavam no Senhor Jesus, mas a crença daqueles discípulos não é diferente da crença de muitos brasileiros ou estrangeiros que dizem ser cristãos. Aqueles discípulos, eles esperavam a restauração de Israel. As profecias falavam que o Cristo era descendente de Davi. E se o Cristo era descendente de Davi, filho de Davi, ele seria poderoso igual Davi. E quando Jesus morre, eles não acreditam que Jesus teria ressuscitado. E eles começam a conversar com Jesus e fala que eles esperavam que este Messias, esse profeta que era grande em testemunho, em palavras, que ia restaurar Israel. Então, o que está acontecendo com o Brasil é porque as pessoas estão buscando nos templos, elas estão buscando restauração aqui terrena. E só para você ter uma ideia, quando Pilatos disse para Jesus: eu tenho autoridade para te libertar e para te condenar, o Senhor Jesus disse para ele assim: você não tem autoridade nenhuma, a não ser que foi te dada lá de cima, e o meu reino não é aqui. E o que a igreja precisa mostrar para os seus discípulos é que o nosso reino não é aqui. É claro que Deus pode dar uma vida melhor aqui, mas a realidade é que as pessoas estão buscando aqui, o reino aqui. Então são por isso que as pessoas não conseguem fazer que outras pessoas conheçam o reino celestial. As pessoas não têm como mostrar esse brilho, como mostrar essa luz. É como algumas pessoas citam sempre Hebreus capítulo 14, que ele diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas essa santificação, ela precisa estar em mim para que pessoas vejam Cristo em mim. Então esse que é o problema. Por que as pessoas não veem Cristo uns nos outros? Porque elas buscam o reino terreno. É como aqueles discípulos de que ia para Emaús. Eles estavam esperando um reino aqui na terra, que o Senhor Jesus, o descendente de Davi, tirasse eles do cativo de Roma. É claro que todo brasileiro que gostaria de sair da mão desse juiz que prende todas as pessoas. Então, assim, na minha mente também talvez passe algo parecido com os discípulos de Emaús. Então, qual o cubano que não queria sair daquele regime de Cuba? Qual o venezuelano que não queria sair da Venezuela e outros demais ditadores? Então, é claro que aqueles discípulos tinham em mente isso, de sair do cativo de Roma, mas só que o reino de Cristo não é esse. O apóstolo Paulo repete isso lá em Efésios capítulo 6, ele fala: nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra potestades. Então nós não temos que lutar contra esse reino terrestre. A nossa luta é contra as potestades, contra os inimigos das nossas almas. E eu digo para você, se você quer ver este mundo transformado,
tira esse desejo de restauração, que o Brasil vai ser uma benção, que o Brasil vai ser isso é tudo conversa fiado. A maioria dos discípulos que seguiram o Senhor Jesus acreditava que Jesus ia restaurar Israel do cativo de Roma. Então não pensa isso. O meu reino não é aqui, diz o Senhor Jesus. Então eu digo para você, o nosso problema que nós enfrentamos com tantos evangélicos no Brasil e não tem transformação, não tem mudança, não tem mundo espiritual, é porque as pessoas estão buscando restauração terrena e a missão do Filho do Homem não é essa. É tanto que lá em Lucas capítulo 9, ele fala também quando Jesus iria passar lá numa terra dos samaritanos e os samaritanos não deixaram ele hospedar lá. E aí os discípulos, Senhor, manda descer fogo do céu para consumir. E Jesus fala, o Filho do Homem não veio para destruir pessoas, mas ele veio para salvar. E o que você precisa, você que é líder, você que diz que é um cristão, você precisa pensar nas coisas de cima. Então, talvez o maior dos problemas que estão ocorrendo no Brasil, que estão ocorrendo nas igrejas, é porque as pessoas estão pensando como aqueles discípulos que iriam para Emaús. E eles estavam cegos. É como os nossos líderes hoje estão cegos. Eles não conseguem perceber o que está ocorrendo nos templos. Eles não têm nada para dar às pessoas. Mas eu digo para você, busca o reino de Deus de verdade. Jesus fala isso, que quando ele ensina a orar, ele fala, Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que o reino de Deus venha à terra, é nós que temos que mostrar o reino de Deus para as outras pessoas. E eu sempre falo, isso não é a minha opinião, isso é a verdade. E nós temos que imitar Cristo, que ele diz, o meu reino não é aqui. É claro que todo brasileiro que tem uma mente correta, que é normal, gostaria de sair do cativo do Brasil, Tirar alguns que estão colocando os brasileiros em prisão, Mas isso é outro assunto. Mas o nosso reino não é aqui. O nosso reino é celestial.